Então, nesse momento, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Mateus 5, dos versos 14 ao verso 16. Lá diz assim: Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas se coloca, a candeia no velador, onde alumia a todas as pessoas que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele nos alertou que nós precisamos ser a luz do mundo. E antes de eu entrar nas minhas considerações, eu queria fazer você meditar um pouquinho em dois exemplos que eu gostaria de te dar. Pare nesse minuto, feche um pouquinho os seus olhos. Imagine agora um céu muito escuro. Aquele céu depois de um dia chuvoso, no inverno, e aquele céu escuro, sem lua, totalmente negro. Muito bem. Agora, imagine uma segunda situação. Imagine um outro céu. Um céu estrelado. Um céu cheio, lotado de estrelas, daquele dia lindo de verão, e que teve um sol bonito, e quando chega a noite, aquele céu está cheio de estrelas. Imagine aquela lua brilhante lá no alto, reluzindo, aquela lua cheia que ilumina todo o caminho. Imaginou? Muito bem. Qual das duas situações você acha, qual dos dois céus você acha que é o mais bonito? Qual dos dois céus é o que transmite maior brilho, É uma pergunta meio, assim, óbvia, A gente já sabe a resposta. Lógico que o céu estrelado é o céu mais lindo. Lógico que esse céu estrelado é o mais iluminado, é o que tem mais brilho. E sabe, nós fomos chamadas por Deus para brilhar. Todos nós fomos chamados por Deus para brilhar. Para ser como esse céu estrelado, esse céu brilhante, iluminado, que traz alegria ao coração. É tão gostoso, não sei se você já teve a oportunidade de em alguma vez estar num lugar, num lugar de campo e ter a oportunidade de ver um céu assim. Na cidade a gente não tem muito essa oportunidade, mas no campo, isso é bem comum. Eu já tive várias vezes essa oportunidade e realmente é um céu que nos aproxima para perto de Deus. É uma visão que nos eleva para mais perto de Deus. E Deus nos chamou para sermos esse céu. Deus nos chamou para sermos como a lua. Vocês sabem que a lua, ela não tem brilho próprio. A lua, ela reflete o brilho do sol. Ela reflete a luz do sol. E assim também deveríamos ser nós. Todos nós cristãos fomos chamados por Deus para ser luzes, para ser luz. E Deus nos chamou para refletir a luz do sol da justiça, que é quem? Que é Jesus. Então, quanto mais eu estiver próximo do sol, quanto mais eu me aproximar desse sol da justiça, que é Jesus, mais eu vou ter a oportunidade de brilhar, mais eu vou poder refletir a luz desse sol. Aqui no texto, ele vem dizendo que a candeia, Jesus disse, que a candeia, quando ela era acesa, ela não era colocada debaixo do alqueire. Você sabe o que é o alqueire? O alqueire, naquela época, era uma palavra bem conhecida, principalmente pelos humildes. Todos eles tinham um alqueire. Alqueire era um vaso de barro, mas um vaso grande, de 8 litros e 700, quase 9 litros. E eles enchiam com farinha. Todos eles tinham em casa. Então Jesus disse, olha, ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo do vaso. Não tem lógica. Aonde que ele disse que colocava
que colocava a lamparina quando ela era acesa? Ele diz aqui, mas coloca lá em cima, no velador. O que era o velador? O velador era uma prateleira que ficava bem no alto, e lá naquele alto, perto da viga ali, né, quase acabando, chegando no teto. Então naquela prateleira bem no alto se colocava a lamparina. Eles lá colocavam, por quê? Porque quanto mais alto, a gente sabe que a luz expande e ilumina toda a casa. Inclusive no texto vem dizendo aqui que ela era colocada no velador, porque ali poderia iluminar a todas as pessoas, né, da casa. Então, assim também deve ser a nossa luz. A nossa luz, ela precisa iluminar a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente precisa refletir a luz do sol. E quanto mais alto a gente estiver, ou seja, quanto mais perto do nosso Senhor Jesus, que é o sol da justiça, quanto mais próximo do céu, vamos dizer assim, né? Porque o texto da Bíblia também fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Então, quanto mais eu pensar nas coisas do alto, quanto mais alto eu for colocada, né? Assim como era a lamparina, no alto, no velador, se eu também me aproximar das coisas do alto, se eu me aproximar de Cristo, eu vou poder refletir essa luz que vem de Jesus, que é o nosso sol da justiça. E eu fiquei pensando, e eu quero dizer para vocês, queridas, que não existe desculpas para a gente não brilhar. Não existe desculpas para a gente não se envolver na missão. Você pode ter muitos afazeres no seu dia a dia. Não importa quais sejam os seus afazeres, quais sejam as suas responsabilidades, sejam elas dentro de casa, sejam elas fora de casa. Não importa. Eu preciso brilhar. Eu fui chamada para brilhar. Deus disse, vós sois a luz do mundo. Isso é um imperativo. Ele já disse que nós somos. Então eu preciso brilhar. Eu preciso, não existe desculpa para eu não me envolver na missão. A missão é a minha, não é uma escolha. A missão é uma ordem. Jesus me pediu, ele me ordenou, brilhe. Você é a luz, brilhe. Quando ele foi para o céu, suas últimas palavras foram, ide e pregai o evangelho a todo mundo. E Jesus nos deu essa missão. E nós precisamos cumprir a missão. E eu pergunto, o que você tem feito para cumprir essa missão? Talvez você possa dizer para mim assim, ai, mas eu não tenho como sair de casa muito, ainda mais agora com a pandemia. Meninas queridas que estão me ouvindo nesse grupo especial do MM, eu quero dizer para vocês o seguinte, você precisa entender qual é a sua prioridade. E aí, depois de identificar as suas prioridades, você precisa servir a Deus aonde você está, na sua esfera de alcance. Você não precisa ir longe para pregar e para falar do amor de Deus. Não! Você precisa descobrir o seu dom e então utilizar esse dom para Deus aonde você está. Sabe por quê? O seu primeiro campo missionário é dentro do seu próprio lar. Você sabia disso? Deus não vai chegar quando ele voltar e dizer assim, aonde está o teu vizinho que eu coloquei para você evangelizar? Aonde estão as pessoas? Não. Deus, em primeiro lugar, vai te perguntar, aonde estão os filhos que eu te dei? Onde estão os filhos que eu te dei? Então, queridas, o nosso primeiro lar, o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. E é aí onde você deve começar, brilhando para Jesus. Você precisa começar brilhando dentro da sua casa, testemunhando do amor de Deus dentro do seu lar. Nós estamos há quanto tempo dentro de casa? Trancadas, sem poder sair, né? Nós estamos há 5 meses dentro de casa, nessa pandemia, e nós estamos tendo a oportunidade de ter ainda mais contato com os nossos filhos, contato com os nossos maridos. Nós estamos tendo esse privilégio. E será que nós estamos aproveitando esses momentos para buscar mais a Deus? Será que eu estou aproveitando mais desses momentos que eu estou mais em casa para poder também
testemunhar mais do amor de Deus dentro do meu próprio lar? Será que meus filhos têm visto eu estudando a Bíblia, eu lendo a palavra de Deus? Será que eu tenho feito culto familiar com a minha família, com meus filhos? Será que eu tenho aproveitado esse tempo para conduzir a minha família para mais perto de Deus? Queridas, eu quero dizer para vocês que o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. E Deus vai me pedir conta do testemunho que eu dei, da maneira como eu conduzi os meus filhos. Ele vai me perguntar aonde estão os filhos que eu te dei. Então, preocupe-se com isso. Tome tempo para isso. Lembre-se que o seu lar é o seu maior patrimônio. Não existe nada nesse mundo que compense a perda de um lar. Então, faça a sua parte. Testemunhe, brilhe dentro do seu lar. Ore muito pelos seus filhos, ore muito pelo seu esposo, principalmente se ele não é da igreja ainda. Ore e peça a Deus que ele abra as portas, ele abra os corações, que ele coloque em você o brilho adequado, que coloque em você o testemunho certo para você conduzi-los nos caminhos para mais perto do Senhor. E então, depois que você já fizer também falar de Deus dentro da sua própria casa, você pode, com os seus filhos, com a sua família, testemunhar fora dela também. Sabe por quê? A irmã Ellen White fala que o maior de todos os testemunhos em prol do evangelho é uma família bem ordenada. Quando a sua família estiver bem espiritualmente falando, quando a sua família estiver feliz nos caminhos do Senhor, quando vocês demonstrarem amor, aquele convívio de amor, aquele convívio de cristianismo, vocês serão um exemplo. Vocês irão brilhar, mesmo que vocês não percebam, porque todas as pessoas ao redor vão observar a família que vocês são e eles vão querer imitar vocês também. Vão querer saber qual é o segredo de tanta felicidade? Qual é o segredo de tanta harmonia, de tanto amor? Qual é o segredo de tanta segurança, de tanta tranquilidade em meio aos problemas desse mundo? E através do testemunho da sua família, da sua casa, vocês vão poder testemunhar do amor de Deus também fora do seu lar. E o meu desejo nessa noite é que você possa ter essa promessa viva no seu coração, de que se você, mulher, principalmente você, puder, e se você for um testemunho vivo do amor de Deus na sua casa, você vai iluminar os outros também. E você vai trazer para dentro do seu lar uma esfera de amor, de paz, de gratidão e de louvor ao Senhor. Então, mulher, seja usada. Peça a Deus que te use dentro de casa. Peça a Deus que te faça brilhar, primeiramente dentro do seu lar. E depois, use os seus dons para também evangelizar os que estão à sua volta. Quem sabe você sabe cozinhar muito bem e você pode fazer um bolinho e levar para o seu vizinho. E quando você for entregar esse bolinho, leve seu filho com você para que ele veja o seu evangelismo da amizade. E ele vai começar a se influenciar. E ele também vai ter desejo de ser um pequeno missionário. Vá com ele, entregue para o seu vizinho um bolinho. Você sabe que eu, num dos encontros do Ministério da Mulher que eu fui uma vez, eu ouvi um testemunho de uma mulher que ganhou uma vizinha dessa forma para Jesus. Toda sexta-feira à noite, na hora do pôr do sol, ela levava para a vizinha um bolo, ou um pão, ou um assado. Sempre levava uma coisa gostosa. E lá ela dizia, eu vim te desejar um bom final de semana e um feliz sábado. E entregava. Toda semana ela fazia isso. E depois de um tempo a vizinha perguntou, por que você faz isso toda sexta-feira nesse horário? E ela pôde explicar, falar do evangelho, ela pôde falar do sábado, ela pôde falar da importância de fazer a vontade de Deus, de guardar a lei de Deus. E aquela vizinha fez o estudo bíblico e se batizou. Olha que maneira
simples de testemunhar. Você pode usar qualquer dom. Qualquer dom que você tem, você vai poder usar para Cristo. Mas não se esqueça que você precisa envolver sua família nesses trabalhos missionários, para que a sua família também seja uma família que brilhe para Jesus. Você pode, quem sabe, sair, quando sair na rua, para levar seu filho ao médico, para levar para fazer compras, leve folhetos dentro da bolsa. Dê para que ele também entregue esses folhetos. E ele já vai estar entendendo e aprendendo a ser um pequeno missionário. E esse desejo vai crescer no coração dele. E com certeza, você, além de estar fazendo a obra do Senhor, o trabalho missionário lá fora, você também estará fazendo dentro de casa, né? Saia para fazer visitas, quem sabe orfanatos, né? Orfanato, ou quem sabe um asilo, e leve seus filhos com você. Não deixe seus filhos em casa, envolva-os na missão. E você terá o prazer de um dia, quando Jesus voltar, você poderá dizer que cumpriu a sua missão, que você testemunhou dentro e fora de casa. E o Senhor vai ser muito feliz com o seu testemunho. E você vai ter o prazer de estar um dia no céu, você e toda a sua casa. É o meu desejo, é a minha oração para você nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a brilhar, em especial dentro do lar. Porque eu sei que dentro de casa é mais difícil de testemunhar, né? Porque a gente precisa verdadeiramente viver o que a gente prega. Então, que Deus te abençoe e que você seja uma luz. É o meu desejo e minha oração. Amém.